hora da chamada? Começou a gravar. Compartilhar aqui. Estão vendo, né, os slides? Sim. Sim, senhor. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a organização primeira dos seres vivos. Quem tiver com o livro aí, está na página 29. Então, só para a gente poder entender aí de qual parte que nós vamos começar a falar. Na organização dos seres vivos, antes de surgir tudo, existiu o quê? Primeiro, lá na origem da vida, né, na criação do mundo, existia um átomo. Um átomo, ele é constituído de partes menores. Nesse átomo, ele tem lá seus elétrons, seus prótons. Depois, o conjunto desses átomos, ou seja, vários átomos juntos, originou-se, então, as moléculas. Então, essas moléculas é formada pela união desses átomos. O conjunto dessas moléculas, agora tudo junto, várias moléculas juntas, formam-se, então, a organela. Essas organelas é o que nós vamos estudar, porque elas estão presentes, ou seja, o conjunto dessas organelas vão formar as células. E as células é a parte onde nós vamos estudar agora. Já o conjunto dessas células, elas formam tecidos. Por exemplo, um conjunto de células vão formar o nosso tecido muscular. Um conjunto de células ósseas vão formar o nosso tecido ósseo, que é o que forma os ossos. E assim vai. O conjunto desses tecidos, eles vão formar os órgãos. E o conjunto desses órgãos vão formar os nossos sistemas, ou seja, sistema respiratório, sistema digestório, sistema imunológico. E o conjunto desse sistema forma o organismo, o ser vivo. Mas hoje, basicamente, nós vamos falar apenas das células, tá? Então todos os seres vivos do mundo, todos, até a gente começou por um átomo se tornando a gente? Segundo algumas hipóteses, sim. Quando vocês forem estudar sobre a origem da vida, aí vocês vão ver que existem várias teorias de como se existiu a vida na Terra, tá? Aí, no caso, são apenas teorias. Até hoje, nada foi comprovado cientificamente. Então, como nós vamos falar sobre as células, então a parte da biologia, ou a parte das ciências, né, que estuda a célula, é chamada de citologia. Então, é a área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Desliga o áudio. Guarda. Então, ó, quitos quer dizer célula, mais logos quer dizer estudo. Então, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Se alguém quiser acompanhar, eu vou começar a falar a partir da página agora 31. Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em dois grupos. Tem as células que são procariontes e as células que são eucariontes. Então, procariontes. Proto quer dizer primitivo, cário quer dizer núcleo e ontos quer dizer ser. Nas células eucariontes, eu quer dizer verdadeiro, cário quer dizer núcleo e ontos quer dizer ser. Nas procariontes, existem algumas diferenças entre essas duas células para saber quando uma célula é procarionte e quando outra é eucarionte. Não quer sair, eu vou com ela aqui e direto também aqui. Tá o áudio aqui. Não, mas
Não, tá. Tô em aula. Então, diferenças aqui entre célula procariótica e célula eucariótica. Na célula procariótica, sem membrana nuclear. Já na célula eucariótica, existe um núcleo que tem uma membrana nuclear e o nucleolo. Essa membrana nuclear aqui, na célula eucariótica, ela se chama carioteca. Na célula procariótica, a ausência de organelas com membranas, ou seja, não tem as organelas que possuem membranas. Já na outra célula eucariote, há uma grande variedade de organelas com membranas. Então, a diferença é que uma tem uma coisa e a outra não tem, tá? Na procariótica, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. Na célula eucariótica, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Na célula procariótica, são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Na outra célula eucariótica, a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Então, basicamente, o que vai diferir de uma célula para a outra, a palavra-chave aqui é carioteca, porque a célula procarionte, ela não tem a carioteca, e a célula eucarionte, ela possui a carioteca. Agora nós vamos ver a diferença aqui quando eu estou falando de uma que tem carioteca e a outra que não tem. Célula eucariótica. Então, são todas as células cujo constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana. Membrana nuclear ou então a carioteca. Então, ó, aqui eu tenho uma célula eucarionte e aqui eu tenho uma célula procarionte. A diferença é o quê? Ó, essas em volta aqui é as organelas. Na procarionte, tudo está em volta aqui, também são as organelas. Aonde é que está a diferença? Tá vendo essa bolinha roxa aqui na célula eucarionte? Essa bolinha roxa aqui tem essa membrana do núcleo. Essa membrana do núcleo é chamada de carioteca. Então, na eucarionte tem essa membraninha aqui, ó, que envolve essa parte roxa. Então, essa aqui é chamada de carioteca, que é onde está o núcleo. Já na célula procarionte, tá vendo esse monte de fiozinhos roxos aqui no meio da célula? Então, ele está disperso no citoplasma. Então, na procarionte não tem, então, essa membrana que reveste esse núcleo. Então, aqui é como se fosse o DNA dessa célula procarionte, só que ela não fica dentro dessa membrana chamada carioteca. Então, essa é a diferença. Na eucarionte, há a presença da carioteca e na procarionte não possui a carioteca. Basicamente, então, como falou lá, todas as bactérias, elas são seres vivos procariontes, ou seja, todas as bactérias, elas não possuem essa membraninha aqui que reveste o núcleo. Então, as células eucariontes, né, eucarióticas, dividem-se em células vegetais e células animais. Então, quanto ao número de células, os seres vivos podem ser seres unicelulares. Então, uni vem de um, que são aqueles seres vivos formados por uma única célula. Então, quando falar seres unicelulares, lembra de um, que são seres formados por uma única célula. Exemplo, bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, alguns fungos e protozoários. São alguns dos seres vivos que possuem uma única célula. Seres pluricelulares ou então multicelulares. Esses seres pluricelulares ou multi, então pluri com multi já dá para entender pela palavra que são várias, né? São várias. Então, são seres vivos formados por muitas células. Exemplo, animais, vegetais, fungos, protozoários e algas pluricelulares. Então, esses são exemplos de seres vivos que possuem mais de uma célula, que pode ser pluricelulares ou multicelulares, tá? Todos os dois nomes são aceitos.
A estrutura das células, então, eucariontes. Basicamente, uma célula é formada por 3 partes. A membrana plasmática, que é uma capa que envolve a célula. Então, eu tenho uma célula e eu tenho uma membrana que reveste toda essa célula. Essa membrana que reveste toda essa célula é chamada de membrana plasmática. Depois eu tenho um citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo. Então, eu tenho toda uma bolinha, né, que reveste a célula, que é a membrana. E lá dentro, como eu mostrei para vocês lá, que tem a carioteca, aquela partezinha roxa, aqui lá é o núcleo. Entre o núcleo e a membrana, tem todo um líquido lá cheio de organela. Dentro daquelas organelas lá, é onde está o citoplasma. E a bolinha roxinha que eu mostrei para vocês lá, é o núcleo. Núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares, ou seja, o núcleo é onde está localizado todo o material genético daquela célula, tá? Então, aqui, ó. Tudo nessa parte aqui, vermelhinha aqui. Tudo que reveste isso aqui de fora é chamado de membrana plasmática. Toda essa película que envolve. No meio aqui, ó, bem no meio mesmo dessa bolinha amarela aqui, nessa parte meia branca com verde, aqui é o núcleo. Aqui é o núcleo da planta, ó, da célula. Toda essa parte amarela aqui por fora é onde é o citoplasma, certo? E esses outros negocinhos que tem aqui são as organelas. Então, uma célula é composta por quê? Uma membrana que reveste toda a célula, chamado de membrana plasmática. O citoplasma, que é essa parte, esse líquido amarelo aqui, que é onde está localizado as organelas. E o núcleo, que é essa bolinha, agora aqui na casa, na cor verde, que é onde está contido todo o material genético da planta, da célula. Invoquei com planta, que nós estávamos falando de planta lá no 7º ano. Então, essa estrutura aqui caracteriza uma célula animal. A do meu canto direito é uma célula vegetal. Basicamente, quase tem as mesmas coisas, tá? A diferença é que na célula vegetal, há a presença de cloroplastos, e esses cloroplastos, eles são responsáveis pelo processo da fotossíntese. Então, vamos falar sobre a membrana plasmática. Toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que a isola do meio exterior, a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é tão fina, entre 6 a 9 nanômetros, que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguiram torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da microscopia eletrônica que a membrana plasmática pôde ser observada. Nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da membrana aparecem como uma linha mais clara entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula. Então, a membrana plasmática é toda aquela película que envolve e também protege a célula. Tá? Parede celulósica. Agora aqui já estamos falando, então, da célula vegetal. De novo, outro caminhão, gente. Esses caminhão, hein, professor? Não deixa o seu dar aula. Antes era vendendo melancia, agora é comprando latinha. Meu Deus. Ó, já passou. Então, a parede celulósica é constituída pela celulose, ela reduz a perda de água e promove a rigidez das células. Então, essa parede celulósica aqui é como se fosse também a membrana plasmática, só que na célula animal. Aqui, essa parede celulósica é pertencente, então, à célula vegetal. Ela é constituída, né, ela é formada por celulose e faz com que aquela célula daquela planta não perca água e promove que ela tenha mais rigidez, ou seja, que ela fica mais fixa, mais firme. Então, citoplasma. Nós falamos lá da membrana plasmática tanto na célula animal como na vegetal, e agora vamos falar sobre o citoplasma. O citoplasma é como se fosse
aquele líquido amarelo que nós vimos lá na outra, né? Ou seja, aqui também é esse líquido, ou seja, onde fica esse negocinho aqui no meio. Então, o citoplasma, ele fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma e é onde se encontram dispersos os organóides, que no caso são as organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Então, o que é o citoplasma? É um líquido chamado de hialoplasma. Esse líquido é onde está mergulhado todas as organelas citoplasmáticas. Então, o citoplasma é como se fosse tipo uma geleia, sei lá, uma massinha. Isso. As outras células dentro? Ou as organelas não são células? Não, as organelas não são células. As organelas são organelas. Todas elas, o conjunto delas todinho, no caso, o núcleo, a membrana, as organelas e o citoplasma, todas elas vão formar a célula. Mas as organelas, elas são... Isso pode formar uma célula? Isso, tudo isso para formar. E aí nós temos o núcleo. O núcleo ocupa 10% do volume celular total, controla todas as reações que ocorrem na célula. Então, todas as reações que existem na célula é feito pelo núcleo. E é no núcleo de cada célula também aonde está o material genético, certo? O que nós vamos ver agora? Então, nós vimos que tem a membrana plasmática, que envolve e protege a célula. Nós vimos que tem o núcleo, que é onde ele controla todas as reações que acontecem, e o material genético também fica dentro desse núcleo. E aí, nós vimos que tem o citoplasma. E dentro do citoplasma tem esse monte de desenho aqui, que são chamadas organelas citoplasmáticas. Então, agora nós vamos ver o que são cada organelas citoplasmáticas dessas. Se alguém quiser acompanhar no livro, estamos na página agora 34. Então, as organelas citoplasmáticas são lisossomos, ribossomos, a mitocôndria, centríolo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e tem um retículo endoplasmático liso. Vamos ver um por um. Primeiro, a mitocôndria. O que é a função da mitocôndria dentro de uma célula? Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular e a produção de energia. Essa produção de energia ela é no formato de ATP. Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração da célula e a produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias, por exemplo, as células musculares, porque estamos o tempo todo movimentando, né? E com isso, o tempo todo, o nosso músculo, então, está flexionando ou extensionando, né? Ou seja, flexão e extensão. Então, o tempo todo que estamos movimentando, maior quantidade de energia essas células precisam. Se maior quantidade de energia de respiração essas células precisam, então maior quantidade de mitocôndrias tem dentro dessa célula. Mas só lembro, mitocôndria responsável pela respiração e pela produção de energia. Complexo de Golgi. Vocês vão observando que conforme eu vou falando das mitocôndrias, observe como é o formato dela, tá? A imagem. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é formado por pequenas bolsas, como se fossem bolsas, e serve para armazenar e descartar substâncias. Aí, no caso, vai depender se a célula vai precisar ou não dessas substâncias. Se a célula precisar dessas substâncias, ela vai, então, armazenar. Se ela não precisar dessas substâncias, elas vão descartar. Professor, muda alguma coisa para o complexo Golgi e o Golgiense? Porque aqui tem só o Golgiense, não tem o Golgi. Não, é a mesma coisa. É só uma abreviação, mas é a mesma coisa. Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão da célula. Então, essa digestão ela é intracelular, ou seja, é uma digestão que ela vai ocorrer dentro da célula.
Então, lisossomos, olha lá, aquela bolinha lá no cantinho, são estruturas responsáveis pela digestão da célula, tá? Ocorre, quando fala digestão intracelular, o intra quer dizer que é dentro da célula. O retículo endoplasmático, como nós vimos, o retículo endoplasmático, ele é dividido em dois, né? Tem o liso e o rugoso, né? Então, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, onde há a produção de lipídios. Então, no retículo endoplasmático liso é onde há a produção de lipídios. O que são lipídios? São as gordurinhas em geral. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, onde se encontram aderidos à sua superfície externa os ribossomos, que no caso são essas bolinhas aí grudadas lá no retículo endoplasmático. Os ribossomos, sendo local de produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgi. Então, retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. O granuloso, ele fica aderido aos ribossomos, que são essas bolinhas. E aí, o que os ribossomos fazem? Eles produzem as proteínas da célula. Tá? E, por fim, as duas últimas organelas, nós temos os centríolos, que é como se fosse esses monte de pauzinho juntinho aí colado um no outro. Eles participam do processo de formação de cílios e flagelos e da divisão celular. Divisão celular é o quê? A multiplicação dessas células, porque as células, elas se dividem, né? Uma célula sempre vai formar outra célula, que vai formando outra célula. O nosso corpo, toda vida, ele é renovado de células, né? Porque as células acabam... No caso, esse citoesqueleto, ele é um dos mais importantes, né? Porque se não tivesse ele, a gente não ia poder meio que reproduzir outras células, porque, como o senhor já explicou em uma aula, nossas células, elas morrem e voltam outras, né? E elas vão se multiplicando. Exatamente. As nossas células, constantemente, elas vão morrendo. E o tempo todo, o nosso corpo vai produzindo novas células. E aí, quem é que ajuda nesse processo? E aí, quem ajuda nesse processo de multiplicação das células também faz parte, no caso, os centríolos, né? E aí, por exemplo, nós sabemos que tem células não só animais, ou não só para formar o ser humano. Tem alguns animais que têm os flagelos e os cílios, que é como se fosse aqueles rabinhos, sabe? Tipo um rabinho. E aí, no caso, o centríolo também ajuda na formação de cílios e flagelos, que é como se fossem os rabinhos. Por isso que eles estão presentes lá nas bactérias, ó. Deixa eu só voltar um slide aqui, que vocês vão ver o que eu estou falando. Aqui, ó. Esse aqui é uma célula procarionte, que é uma bactéria, ó. Esse rabinho maior aqui é um flagelo. E esses pelos pequenininhos aqui é os cílios. Então, os centríolos ajudam na formação tanto desses cílios pequenininhos aqui, como desse flagelo aqui, que é o maior. E, por fim, nós temos os ribossomos, que tem a função de síntese de proteínas, ou seja, é a produção de proteínas, como já foi falado. Ele está junto com o retículo endoplasmático rugoso, né? E aí, essas bolinhas grudadas, e aí ele tem a função de produção de proteínas. Então, na nossa aula de hoje, é só conhecer sobre as células, que elas são divididas em duas, né? Tem a célula animal e vegetal, e tem as células que são procariontes e células eucariontes. As células procariontes, o material genético dela fica disperso, né? Como nós já vimos aqui, ó, disperso no citoplasma. As células eucariontes, o material genético dela fica dentro de uma bolinha aqui, né? Dentro de uma película, e essa película que envolve esse material genético, que envolve o núcleo, é chamado de carioteca. Depois nós conhecemos de que é feita a estrutura da célula. A célula é formada por uma membrana plasmática, que envolve toda a célula e a protege. Temos o quê? O citoplasma, que dentro do citoplasma tem um líquido, né, parecido um gel,
que é chamado de hialoplasma, que é onde está disperso o quê? As organelas citoplasmáticas. Depois, essa célula é composta por núcleo. O núcleo é onde controla todas as reações químicas que acontecem na célula e é onde também está inserido o material genético. Então, uma célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do citoplasma, nós temos o quê? Várias organelas celulares, onde cada organela celular possui funções diferentes. Falando resumidamente, a mitocôndria é responsável pela respiração e pela produção de energia. Complexo de Golgi, ou então de Golgiense, né, um formato de substâncias onde elas podem armazenar ou então descartar substâncias. Depende. Se aquela substância for servir para a célula, ela vai armazenar. Se aquela substância não serve mais para a célula, ela vai descartar. Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão celular. Essa digestão, ela acontece de forma intracelular. O intra quer dizer, então, que essa digestão ocorre dentro da própria célula. Quando se fala extracelular, quer dizer, então, que essa digestão ocorre fora da célula. Mas aqui ocorre de forma intracelular, dentro da célula. Retículo endoplasmático tem ele liso e o rugoso. O liso, ele faz a produção de lipídios, ou seja, de gorduras. E o retículo endoplasmático rugoso é onde é aderido, então, umas bolinhas que nós chamamos eles de ribossomos. E é onde vai ser fabricado, então, a produção de proteínas. Depois nós temos os centríolos, que eles participam tanto no processo de divisão celular, ou seja, na multiplicação dessas células, e também auxiliam na formação de cílios e flagelos. E os ribossomos também, nós já falamos, faz parte da síntese de proteínas, né? Vão formar as proteínas da nossa célula. Por hoje é só isso. Alguma dúvida? Não, professor, foi bem explicado. Não. Nenhuma. Henrique, você ainda tá de pijama, menino? Uai, Ó, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo já colocou o nomezinho aí, não colocou? Sim. Professor, vai passar a atividade hoje? Vou. Só esperar um pouquinho, porque como eu atrasei o do 7º ano, aí eu vou postar o vídeo no YouTube, vou mandar as atividades lá no grupo da sala deles, e aí quando eu terminar eu pego e vou fazer isso com o de vocês, tá? Aí vai demorar um pouquinho para eu postar, mas eu vou postar. Tá bom. Qualquer coisa, assistam a aula novamente, podem mandar mensagem. Desculpe agora, pessoal, porque antes, às vezes, poderia responder à tarde, mas, como eu falei para vocês no início, quando eu comecei a dar aula, agora eu dou aula aqui também no Josinho Silva, né, que é aqui na minha cidade. E aí, agora, pelo estado, nós estamos presencialmente. Então, todos os dias à tarde, agora eu estou dando aula à tarde já na escola. Então, provavelmente, não responderei mais nenhum aluno à tarde. Só no período da manhã mesmo. Mas aí, qualquer coisa, mesmo que eu demore um pouquinho, tenham paciência, mas eu vou responder, tá? Então, se não tem dúvida, obrigado e até a próxima. Agorinha eu mando lá no grupo. Tchau, professor. Vai ser PDF a tarefa?